A tensão na fronteira entre a Índia e o Paquistão é contínua e molda a rotina de ambas as nações. A partir da Cidade Azul de Jodhpur, as instalações e os exercícios militares se fazem presentes. Mesmo a uma retaguarda consideravelmente distante, a cidade vigia e, ao que parece, vive em um constante estado de alerta. A quem se deve a culpa por uma situação assim? Será possível culpar a nação islâmica do Paquistão por tal clima? Vamos voltar no tempo e encontrar o epicentro desse conflito que pode alterar a estabilidade do mundo. A diversidade religiosa desde sempre é uma característica indiana. Brahmanes, sikhistas, jainistas, budistas, hinduístas e islâmicos dividiam as terras desse país comercializando e vivendo entre si. As religiões sempre foram estudadas juntas. É comum que um hindu saiba tanto do Alcorão quanto um muçulmano do Mahabharata. Em 1885, o Congresso Indiano uniu representantes de todas as religiões para acabar com a tirania britânica. Não é justo citar Gandhi e Nehru e deixar de lado Ali Jinnah, o porta-voz islâmico dentro do Congresso. Chegando aos últimos anos do reinado britânico, Jinnah propõe que só a independência indiana não é o suficiente e que a separação do território é fundamental. Na Índia, Nehru representava a maioria hindu e Jinnah a maioria muçulmana. Estava claro que, democraticamente, Nehru seria o futuro primeiro-ministro indiano e que os muçulmanos seriam então governados por um hindu. Após décadas de resistência e desobediência civil, a Inglaterra, enfraquecida pela Segunda Guerra Mundial, decide que é inevitável conceder aos indianos sua independência. Envia o militar com a missão de encontrar uma saída diplomática para a libertação indiana, visto que os conflitos entre muçulmanos e hindus se espalhavam pelas ruas de todo o país. Mahatma Gandhi argumentava que a Índia pertence aos indianos, independente de religião, e que a Grande Mãe não deveria separar seus filhos. Gandhi sugere que Nehru cedesse a Jinnah o governo e que os muçulmanos fossem os encarregados da administração do país. Isso acalmaria a tensão entre os religiosos e permitiria uma passiva transação. Nehru assente com a ideia, mas Jinnah não concorda e exige o território independente. Nos anos que seguem, o mundo começava a sentir a tensão da Guerra Fria. A influência dos Estados Unidos e União Soviética chegava também ao Congresso Indiano. Nehru era visivelmente simpatizante da filosofia marxista e das tendências socialistas. Jinnah acreditava em uma união com o mundo capitalista. Seria um golpe duro para os ingleses e americanos perderem um território tão relevante geograficamente. Por trás das cortinas, o primeiro-ministro inglês Churchill desenvolve secretamente uma delimitação territorial, garantindo que a importante região portuária de Karachi ficasse dentro do futuro Paquistão, o que favoreceria os acordos comerciais com os ingleses. Em 1947, a Índia recebe sua independência e o Paquistão é fundado. Dá-se início ao maior movimento migratório forçado da história. Em 1947, a Índia recebe sua independência e o Paquistão é fundado. Dá-se início ao maior movimento migratório forçado da história. Muçulmanos de toda a Índia se veem obrigados a migrar para o Paquistão. Hindus e sikhs da região paquistanesa fogem para refugiar-se na Índia. Por fim, o movimento de migração em 1948 havia deslocado mais de 15 milhões de pessoas e matado mais de 1 milhão. Uma lembrança difícil de ser superada por ambos os lados. O intensivo militar nas ruas de Jodhpur
é algo que se estende por toda a fronteira. Uma ferida que ainda hoje causa dor e sofrimento em milhões de pessoas. Mesmo em território indiano, é impossível também não se compadecer com o sofrimento paquistanês, e vice-versa. Não creio que o fim desse conflito esteja próximo. Afinal, a grande alma pacifista já não está entre nós. Nossa visão ocidentalista nos leva a acreditar sempre que o culpado seja o radicalismo religioso, quando, na verdade, o causador de todos os conflitos é sempre o mesmo e pode ser chamado de ganância imperialista. Não creio que o fim desse conflito esteja próximo. Afinal, a grande alma pacifista já não está entre nós. Nossa visão ocidentalista nos leva a acreditar sempre que o culpado seja o radicalismo religioso, quando, na verdade, o causador de todos os conflitos é sempre o mesmo e pode ser chamado de ganância imperialista.